Vamos lá, vamos começar a nossa aula, né? Vamos começar a nossa aula. Gente, deixa eu ver aqui, tá. Uma coisa que a gente tem que ter são relacionamentos produtivos. O que são relacionamentos produtivos? A irmã Raíssa pode falar bem sobre isso, né, irmã Raíssa? Você já pode falar mais à vontade aí, ou a gente ainda está dirigindo? Posso, não, posso sim. Então, fala sobre relacionamentos produtivos. Isso aí, você é doutora nisso. Então, relacionamentos produtivos entende-se como, de fato, algo que some, uma somatória em relação a coisas boas, em relação a te levar para cima, te ajudar, é mais ou menos nesse caminho aí. Muito bem. Quando a gente, olha, na igreja, nós temos que ter relacionamentos produtivos na igreja? Temos. Você viu ali, olha, a gente trabalhar na obra de Deus é um quebra-cabeça. Você tem que ver a peça que encaixa melhor, não perfeito. Perfeito você não vai achar. Mas você vai ter que ver a peça que encaixa melhor para se trabalhar. Às vezes você coloca uma pessoa para dirigir um departamento e ela não se dá bem naquele departamento, porque ela se encaixava melhor em outro. Eu tive um obreiro, ele hoje está com 80 e poucos anos, irmão José Manuel de Araguaína. Ele falou assim: meu pastor, queria pedir um negócio para o senhor. Eu falei: pode pedir, meu filho. O senhor entrou aqui na igreja agora, mas eu queria dizer uma coisa para o senhor: não me tira da portaria, não. Que esse é o melhor lugar para mim que tem na igreja. Lógico que eu respeito o púlpito, respeito tudo de vocês, mas para mim o melhor lugar que tem na igreja é na portaria. Um porteiro exemplar que eu tinha, o velhinho. Recebia todo mundo com alegria, era coisa assim, fora de série. Então, esse tipo de relacionamento a gente tem que trazer para dentro da igreja, para dentro do nosso convívio, aliás. Porque às vezes a gente confunde relacionamento produtivo com relacionamento financeiro. Ah, eu vou me relacionar com aquele irmão ali, porque ele tem um carro bom, ele ganha bem, ele tem uma casa boa. Esse tipo de relacionamento é nocivo para nós. Nosso relacionamento tem que ser para trazer uma coesão, para trazer uma homogeneidade na obra de Deus. Aí nós vamos trabalhar com ordem. Amém? Vamos lá. E é Assim, importante, pode falar. desculpa, é Pode importante falar. também que esse relacionamento produtivo ele seja recíproco, né? Seja para as duas partes. Não só, é produtivo só para mim, e o outro que, né? Então é importante colocar essa reciprocidade. Muito bem colocado, viu? É por isso que é bom ter. Esse grupo aqui é um grupo muito inteligente. Gente, assimilação, não alienação. O que é assimilação? Assimilação mais acomodação vai dar equilibração. Então, olha só, quando nós somos crianças, nós passamos por isso. A inteligência, vem a cognição, vem o desenvolvimento motor, vem o sentido. Esse é o nosso sistema interativo, não é isso? Esse sistema aí ele vai trazer assimilação. Eu acho incrível, eu falo isso aí, eu li uma vez do doutor. Esqueci o nome do médico, um pediatra, muito famoso aqui no Brasil. Ele disse assim, vê o nome dele aqui agora e fugiu. Ele disse assim: vocês sabem por quê que a criança, quando ela, ela está com fome, ela chora? Aí nós paramos, ficamos analisando, que dói o estômago, porque isso, porque aquilo. Ele falou: não, há uma assimilação dela. Porque quando ela nasceu, qual foi a primeira coisa que ela fez? Chorou. Qual foi a primeira coisa que a mãe fez? Colocou ela no peito e deu mamar. Pronto, então ela assimilou que ela chorando, ela ganhava
comida. É uma coisa que eu fiquei olhando, pastor Messias, e eu falei, pois é, a gente vai estudando, estuda tanta coisa e não chega nessa condição. Ela assimilou aquilo ali. É verdade. Ela, ela nasceu, ganhou o tapinha, o famoso tapinha no bumbum. Chorou, o que que deu? A mãe pegou e botou no peito e toma mamar. O que que acontece agora? Todas as vezes que ele está com fome, ele chora e ganha comida. Comida. Pronto. E isso aí eu não sei se a gente até hoje a gente não vem aprendendo através desse modo de assimilação, porque a gente vai assimilando muitas coisas. Quando eu estava no Sul, a gente assimilou muito do conceito europeu, do conceito alemão, do conceito nórdico, do conceito dos Países Baixos. Nós assimilamos muita coisa. Mas agora eu mudei de situação geográfica. Agora eu vivo num lugar onde a situação é diferente. Você vê que lá no Sul eles não conhecem farinha de polpa, eles não conhecem muita coisa. Se você falar em açaí, eles não conhecem. Se você falar em buriti, eles não conhecem. Então, O xambari. como é que é? O xambari. Não conhece chambari. Então, nós temos que tomar cuidado, nós temos que ficar ciente disso, que a assimilação vai trazer para nós uma acomodação, porque a gente vai se sentir bem dentro daquela situação, e isso vai trazer um equilíbrio. E não é uma alienação. Alienação, se Deus quisesse, ele podia nos alienar. Desliga seu microfone aí, pastor Messias. Está ligado, por favor? Deus podia nos alienar, não podia? Faz o que eu quero, faz o que eu mando, faz isso, faz aquilo. Mas não. Deus nunca chegou para o ser humano na forma de alienar ele. Muito pelo contrário, ele deu liberdade. Dentro do governo humano, ele deu liberdade. Dentro do governo, de todas as dispensações, ele deu liberdade. E na dispensação da graça, ele continua dando a mesma liberdade. Ele quer que a gente assimile o quê? O que ele escreveu em João 3,16. Eu mandei Jesus. Quem é Jesus? É a maior atração que o ser humano tem para a salvação. Mas se você não assimilar isso aí, você não vai ser salvo. Ele disse, para que todo aquele que nele crê. Aí vem a promessa, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus não quer essa questão de alienação, ele quer assimilação. Ele quer que nós vamos lendo a palavra dele, não por sermos obrigados, mas por termos prazer em meditar na sua lei de dia e de noite. É isso que o salmista diz, não é? Então, dessa forma, a gente vai trabalhando, não é assim, Aníbal? Aníbal, que gosta de falar, agora tu ficou quieto. Não, pastor, Pode falar, Aníbal. Não é exatamente o que o pastor estava a falar e está mostrando aqui que, de facto, deve haver esse equilíbrio de nós assimilarmos as coisas, os mandamentos de Deus e os rudimentos de Deus, para que, de facto, nós sejamos como a criança, né? Que possamos crescer nesse sentido, ao assimilar e colocar em prática, né? Aquilo que nós estamos aprendendo. Hoje estamos aqui na cadeira a aprender, mas para que ou hoje ou amanhã a gente possa colocar isso em prática e que assim possa ser edificado o corpo de Cristo. Eu vejo assim, né? Eu vejo nesse sentido as coisas. É importante e é necessário assim. Muito bem, Aníbal. Nós temos que entender o seguinte, gente, as leis de Deus não é um fardo, são prazerosas. Ler a palavra de Deus não é uma coisa enfadonha, é prazeroso, né? Bom, diversidade e descoberta. Gente, a diversidade, nós estamos aí cercados, né? O mundo inteiro hoje. Aqui em São Paulo mesmo, eu falo uma coisa, eu uso uma figura de linguagem que eu falo, gente, coisa mais difícil que tem é você achar um soteropolitano em São Paulo. Você acha gente de tudo quanto é
nacionalidade. Mas uma pessoa que nasceu no estado de São Paulo é difícil você achar, não é isso? Então, hoje nós estamos cercados de diversidade e não estamos preparados para essa diversidade. A nossa igreja não está preparada para aceitar o dependente de droga, não está preparado para aceitar o alcoólatra, não está preparado para aceitar a prostituta, não está preparada para aceitar o homossexual. Ela não é concordar com os atos pecaminosos, de maneira alguma. Mas nós estamos preparados para recebê-los na igreja? Pensa nisso. Porque através dessa aceitação da diversidade de pessoas que nós vamos trabalhar no meio dela, nós vamos descobrindo muita coisa. Nós queremos descobrir, mas a nossa descoberta, a nossa pesquisa é só literária. Ao passo de ser uma pesquisa de campo, ao passo de ser uma pesquisa onde a gente vai trabalhar diretamente com a pessoa, onde nós vamos descobrir muitas coisas. Querem ver um negócio? Há alguns anos atrás, Rosi, me dá uma água aí, minha filha. Eu esqueci. Há muitos anos atrás, eu recebi, durante 2 ou 3 vezes, uma reclamação de uma professora de escola bíblica dominical, que tinha um aluno que ela não conseguia dominar ele era muito rebelde. Eu fui lá um dia visitar a salinha dela. Uma sala pequena, deveria ter uns 15 alunos da mesma idade, faixa etária de 12 anos, 11 anos. Aí, quando eu olhei na criança, que ele olhou para mim, que eu fui ver, eu chamei a professora, falei, minha filha, ele não pode ficar nessa sala. Ela falou, por quê, pastor? Ele é autista. Nós vamos ter que... E agora? Pastor, e agora como é que nós vamos lidar com isso? A nossa igreja não está preparada para lidar com o autista, com o esquizofrênico, com aquele que tem perturbação mental. Simplesmente diz assim, ó, deixa para lá que é doido. Não. Lembra lá do slide anterior? Jesus estava no meio de todo mundo. Então, nós temos que entender que essa diversidade de pessoas vai trazer para nós descobertas que são incríveis. E essa descoberta vai ajudar no nosso crescimento. E nós precisamos disso. Pode falar, irmão Gessé. Irmão Gessé não, professor, irmã Rita. Irmã Rita, é porque está no... É porque eu estou no computador do meu filho, professor. Ah, então tá, irmã Rita, fala, minha filha. O Gessé é meu filho. Pastor, o senhor está falando sobre essa questão aí de Jesus, né? E acolhimento, várias situações, né? Eu fico sempre me lembrando que os discípulos, e eu vou aplicar isso para a igreja hoje, já aproveitando, os discípulos naquela época queriam ver longe quem Jesus queria por perto. Você pode perceber isso tanto quando Jesus atendeu a mulher no ato de adultério. O que os discípulos queriam? Se eles pudessem, eles pegariam das pedras lá. Aí você vai ver isso lá na multidão, quando Jesus fala, despede o povo com fome. Não, vocês vão dar um jeito. Mas eles queriam despedir o povo com fome. E aí, outra coisa, a mulher lá do fluxo de sangue, só a expressão do que o discípulo falou para Jesus, olha, tanta gente aqui te aperta e você fala que de você saiu virtude. Então, assim, muitas deixas das quais a gente pode deduzir que eles queriam longe. É como se fosse uma exclusividade. Jesus era uma exclusividade deles, né? E aí eles queriam ver longe quem Jesus queria ver perto, quem Jesus queria ter por perto. Aí a igreja hoje, não querendo assim totalizar, não são todas, mas hoje essa falta de preparo que o senhor acabou de relatar, que as igrejas na diversidade não têm estrutura para receber, ou talvez preparo mesmo, né, para receber. A gente vê que boa parte dessa falta de preparo e de estrutura é mais que um preconceito mesmo,
E se muitos pudessem ser ouvidos no seu interior, nós ouviríamos a frase de que bota para longe, despede esse povo, entendeu? Eu vejo assim, professor, não sei o que o senhor acha. Amém, irmã Rita, muito bem colocado. E essa é uma realidade, porque, olha só, até quando Bartimeu chama, o pessoal fala, fica quieto, rapaz, cala a boca, o mestre não vai te ouvir, não. Entendeu? E hoje não é diferente. Nós estamos preparados para receber as pessoas que usam capa? Hã? Estamos, Aníbal? Não estamos, não. Nós não estamos preparados. Aí nós queremos descobrir o quê? Que o nosso mundo, e essa é uma descoberta apavorante, o nosso mundo está entre quatro paredes da igreja. Isso tem que apavorar nós. Nós não estamos estudando teologia para ficar entre quatro paredes, porque senão você vai levar esse conhecimento para o túmulo. Tá? Vamos lá. Mantendo o estado de espírito. Gente, olha só. Manter estado de espírito é manter equilíbrio entre as horas boas e as horas tempestuosas. Tem pessoas que nas horas boas ele fala, rapaz, eu sou um poço de paciência. Mas pisa no calo dele. Pronto. Aí ele perdeu a paciência, ele já não tem mais. Ou então, quando ele entra... Olha, quantas já foram as pessoas que chegaram para mim e falaram, pastor, nunca vi na igreja orando. Mas na hora dos apertos, na hora que está na prova, e corre, pastor, pelo amor de Deus, ora por mim que eu não aguento mais. Ué? Mas na hora que você estava na boa, você nunca veio orar, rapaz. Uma das coisas que nós temos que ter é manter o nosso estado de espírito. Porque, às vezes, olha, houve uma ocorrida, eu não lembro mais onde foi, mas foi aqui, se eu não me engano, foi no Pará, não lembro, Pará ou no Maranhão. O rapaz descobriu que a mãe tinha morrido. Ele pegou o carro, colocou a mulher, um filho que ele tinha, pegou um irmão e a mulher dele. E a irmã. Foi o marido, a mulher e um filho, pegou a irmã e o irmão e foram lá para o velório. Mas ele foi chutado, meteu o pezão mesmo. Bateu o carro, morreu os 5. Então, em vez de ter um velório, tiveram 6. Por quê? Porque não soube manter o estado de espírito. Olha só, vamos para dentro da Bíblia? A Rita gosta quando a gente vai para dentro da Bíblia, né, Rita? Chegou uma mulher apavorada para o profeta. Profeta, o negócio é o seguinte, meu marido era teu servo, era servo de Deus, mas ele morreu e agora temos homens lá em casa que querem levar meus filhos e eu não vou deixar, eu vou brigar, eu vou espernear, a paráfrase é nossa. O profeta tranquilamente chegou para ela e disse assim, o que tu tens dentro de casa? A solução daquela mulher não estava no profeta, não estava no apavoramento dela, não estava em nada, estava dentro da casa dela. Bastava ela procurar. Às vezes, eu não posso falar isso, que o meu cabelo é baixinho, né? Mas a gente se descabela por nada, só por não manter um estado de espírito. E na hora que está tudo bem, não, pastor, aí eu estou na boa. Eita, dinheiro no banco. A vida é tranquila, sem nada para perturbar, eu estou tranquilo, mas cuida. Eu fui pescador no mar. Quando a gente vê o mar que é um espelho, você pode preparar, porque o lestão vem. E o vento leste, quando vem no mar, o bicho é para jogar o barco de um lado para o outro. Então, a gente tem que estar apercebidos. Tá? Mantenha um estado de espírito. Pode falar, pastor. Eu falar em estado de espírito, pastor, eu me lembro da passagem de Jesus, quando ele desceu para
da Galileia para Jerusalém, lá em Lucas, parece que é Lucas 9, que ele manda o discípulo ir na frente, preparar a pousada entre os samaritanos. E os samaritanos não os recebem, tá? E ele vem onde Jesus diz: mestre, o senhor quer, o senhor manda que nós desça fogo do céu. Quer dizer, aí o senhor observa, tá? Aí eu fui fazer o paralelo entre esses homens, e eles citaram Elias, né? Como Elias fez, Elias desceu o fogo do céu e queimou os homens, foi lá no monte. Mas, qual é a razão que Elias, dentro do seu espírito, naquele momento que ele estava ali lidando com aquela situação, fez descer fogo do céu, e o espírito desses dois discípulos ali naquele momento, o estado de espírito dele naquele momento, ali naquele contexto, de fazer descer fogo do céu. Aí eu fiquei analisando que Elias fez descer fogo do céu para preservar o nome do Senhor, para honrar o nome do Senhor. Aí eu perguntei, por que os discípulos queriam descer fogo? Qual era a razão? Será que era para honrar o nome do Senhor? Aí fica a pergunta. Na verdade, eles se sentiam ali ofendidos porque eles eram os caras que estavam ali com o mestre. Quer dizer, era simplesmente uma questão pessoal deles que eles queriam queimar o nome. Então, veja bem, então Jesus os repreende com muita acertadamente, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois. Então, veja bem a razão. Então, é a questão que o senhor está falando aí, manter o estado de espírito, né? Eles não se controlaram quando simplesmente não foram recebidos. Então, é uma coisa que deve, professor, nos chamar realmente à reflexão, esse estado de espírito, porque ele pode fazer diferença na nossa vida, no nosso cristianismo. Amém. Pode falar, Raiz. Então, coloca-se também, né, uma palavrinha que a gente usa muito na psicologia, a resiliência, que é a capacidade de se adaptar em situações difíceis, de fontes de estresse, onde, né, na prática é o quê? Você tirar da adversidade que você está passando ali, aquilo que você colocou, que é o equilíbrio, é essa busca pela plenitude, de certa forma, em poder se controlar, manter sua paz de espírito mesmo no momento de adversidade, no momento ruim, no momento em que tudo e todos querem tirar sua paz de espírito. Verdade. Obrigado, Raiz. E tem uma coisa, ó. A Bíblia diz que bem-aventurados são os pés dos que anunciam coisas boas. Não aquele que sai para apagar fogo com gasolina. Aí não tem jeito, né? Bom, vamos lá. O pastor, seu gabinete e seu horário. Gente, nós temos um problema sério. Pastor Messias não tem esse problema. Hein? Pastor Messias não tem esse problema, professor. Ah, não tem não? Por quê, Marrita? Que negócio é esse? Não estou sabendo disso, não. Agora começou a provocação. Agora ela provocou, tem que falar, né, pastor Messias? Eu queria que ela dissesse assim, como é que é isso aí? Explica aí, Marrita, esse negócio aí. Não, ela só jogou o fogo e... Saiu fora. Gente, Não, tem sim. o pastor, ele tem que ter o seu lugar, o seu gabinete, e tem que ter o seu horário. Por um bom período da minha vida, eu não tinha horário, eu não tinha regra nenhuma. Eu era o pastor super-homem. Eu dizia para os membros da igreja assim, ó, a hora que me ligar, eu estou pronto para atender. E Deus fez um negócio comigo, pastor Messias, que me mostrou. Eu trabalhava na empresa das 5 às 2h48 da tarde. E quando foi um dia, um membro me ligou por volta da meia-noite. Aí eu atendi o telefone. Ô, meu filho, pai do senhor, pastor, pai do senhor, o que foi? Não, pastor, é que eu estava sem sono, eu perdi o sono e resolvi ligar para o senhor.
Então, o que você quer? Não, quero conversar um pouco. E ele começou a conversar. Quando foi 4h10 da manhã, ele bocejou do lado de lá e disse assim, ó, pastor, agora eu vou dormir, que agora eu estou com... Me deu sono. Você mandou o número, amor? Mandei. Mandou direto. Aí eu peguei e falei com ele, falei, meu filho, pois é, e agora eu vou trabalhar até as 12h48. De casa até no serviço, eu orei ao Senhor, falei, Senhor, me sustenta, porque a noite sem dormir, e eu tendo que trabalhar até as 14h48 não foi fácil, mas Deus sustentou. E dali para frente eu comecei a ver que eu tenho horário. A Rose, ela coloca o horário para mim. De tal hora, depois do almoço até tal hora, eu não atendo ninguém. À noite, eu também, só se... Porque se a gente parar para pensar, existe uma coisa. Ah, mas é caso de morte. O dono da vida é Jesus. Eu não sou o dono da vida. Ah, mas é... Não, se é caso financeiro, os bancos fecham à noite. Se é isso ou aquilo, então a gente sempre nós temos que nos cuidar. Então, vamos ver a respeito disso. Ó. Primeira coisa, nós temos que estabelecer prioridades. O que é estabelecer prioridades? Primeiro vem Deus, depois vem a família, o cônjuge, os filhos, o trabalho, o ministério e outras coisas. Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que acontece no hoje? Os obreiros, principalmente os pastores, colocam Deus e colocam o ministério acima de qualquer coisa. Só que ele se esquece que ele tem uma família, ele tem uma esposa, ele tem filhos que precisam dele. Ele tem pessoas que dependem dele. Mas a hora que o filho vai falar, ele fala, não, agora não dá. Olha, pai, amanhã tem uma reunião lá na escola, não posso, eu tenho reunião ministerial, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho que fazer uma visita. Gente, na hora que a esposa chama, meu filho, vamos dar uma saída, vamos no shopping, vamos comer um açaí. Não, agora eu não posso, que eu tenho que isso, eu tenho que... Gente, não é assim, não. Nós temos que priorizar. O que é priorizar? É não abrir mão. Então, nós temos que estabelecer prioridades no horário do pastor. Eu e a minha esposa, nós temos uma condição do seguinte, no mínimo, uma vez por mês, eu saio, levo ela para almoçar fora. Pronto. E nesse dia, que eu não estabeleço o dia que é, isso é no mínimo. Eu não abro mão desse horário para ninguém. Quando eu tinha meus filhos em fase escolar ou pequeno, o dia que eu tirava para ficar com meus filhos, que pelo menos uma vez por semana, um horário inteiro, eu ficava com eles. Não abria mão disso. O meu trabalho é o meu sustento. Então, o meu sustento e o sustento da minha família. Eu também não abria mão do meu horário de trabalho. Quantas vezes o pastor presidente me ligava e falava, eu preciso falar contigo, pastor, eu estou trabalhando, eu só posso falar com o senhor depois de tal hora. E pronto. O meu ministério vem depois disso tudo. Deus, a minha esposa, o meu marido, os filhos, o trabalho, aí vem o meu ministério. Meu ministério é algo que Deus me deu para cuidar do que é dele. Isso é prioritário. Porém, ele tem que ter um horário para ser atendido. Eu pego o meu celular, eu falo isso aí com as pessoas, eu não levo o celular para a igreja. Por quê? Porque naquele horário, eu já avisei, o pastor presidente avisa todo mundo, no horário de culto eu não atendo, porque é o horário de eu cultuar o nosso Deus. E depois vem as outras coisas. Pagar minhas contas, eu pago em dia. Fazer o mercado, comprar as coisas de casa. Nós temos um dia certo. Tudo isso. Então, a gente tem que estabelecer essas prioridades. E desenvolver no horário do pastor. Gente,
O pastor ele tem que ter aquele cronograma. Há um provérbio que ele diz assim: aquele que diz que não tem tempo, já teve tempo de dizer que não o tem. Então, a gente pode muito bem fazer uma agenda. Eu tenho a minha aqui e eu coloco a minha agenda, as coisas que eu vou fazer, para quem eu vou ligar, com quem eu vou fazer. Surge aqueles fora do tempo, os contratempos surgem, mas são coisas pequenas. Mas, geralmente, eu cumpro a minha agenda diária. Chega no horário da aula de vocês, eu falo, ó, às 19h20 eu libero o link para qualquer sala. Às 19h30 eu começo a aula. Ah, pastor, teve um núcleo que uma pessoa chegou e disse assim, pastor, mas não está todo mundo na sala para minha filha. O horário de começar a aula é tal hora, de terminar é tal hora e acabou. Eu tenho que desenvolver esse horário. Então, quando a gente aprende isso, a gente coloca tanto na vida ministerial como na vida secular. Pastor tem que ter hora para dormir, pastor tem que ter hora de orar, pastor tem que ter hora de almoçar, pastor... Não adianta você querer ser super-homem ou super... Ah, não, eu agora assumi a liderança do departamento, agora eu vou tocar isso, tocar aquilo. Não adianta isso, não. Lá no sul tem um ditado que diz, não seja cavalo do Paraguai, que cavalo do Paraguai só tem arrancada. Depois ele cansa. E nós temos muito disso. É preferível você manter o passo com o horário marcado, com tudo certinho. Não que eu marque horário. Eu não marco horário com os membros da igreja, com ninguém, para resolver problemas que eu possa resolver. Mas se chegar dentro de um horário que eu não posso, a Rosa é uma que chega e fala, ó, o pastor está descansando, você vem daqui a meia hora que ele está acordado, ou daqui a 15 minutos. Ah, mas não pode? Não. Ela não chama. Querem ver outra coisa? Organizando o gabinete do pastor. Gente, gabinete é para ser organizado, não é para ser colocado de qualquer jeito, não. Você vai em gabinete de pastor, o meu aqui é uma bagunça organizada. Mas tem um lugar que você vai, que se tocar o celular do pastor, você fala, não, insiste em tocar aí para me saber onde é que está. E é uma desorganização total. Ele não sabe onde é que estão, o que ele vai fazer, ele não sabe onde é que está um livro, ele não sabe onde é que está a Bíblia, ele não sabe onde é que está nada. O gabinete de pastor tem que ser organizado. Aqui não vamos correr, que é pouca coisa. E nós temos que declarar guerra à desordem. Gente, Deus nunca gostou de bagunça. Deus nunca gostou. Deus sempre manteve a ordem, Deus sempre manteve as coisas como é para ser feita. No momento certo ele chamou, ele falava com Adão, no momento... Ah, pastor, não, ele falava... Não, a Bíblia diz que na viração do dia. Qual é que era a viração do dia? Entre as 5h30 e 6 horas da tarde, que era a hora das 5 às 6 horas da tarde. Hã? Isso era a ordem que Deus tinha. Ah, mas se Adão precisasse, podia chamar Deus. Mas a hora dele conversar era que então mostra um Deus que mantém a ordem. Ele chamou Moisés, ele chamou Noé e disse, Noé, constrói a arca para mim dessa forma, assim, 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 assim. Ele chamou Salomão e disse, Salomão, constrói o templo para mim dessa forma, aqui, aqui, aqui. Pronto. Se nós servimos a um Deus que é ordeiro, por que nós somos desordeiros? Desordem é anarquia. E anarquia, nós estamos cansados de ver. Olha só, declarando guerra à desordem. O significado de desordem na casa, o que é? Você tem que limpar a cabeça, você tem... Gente, para com isso. A nossa cabeça ela não pode ser igual tem a figura do lado, lá, um emaranhado de coisa. Tem gente que ainda brinca e diz assim, agora deixa eu ver no meu HD onde é que... Eu não tenho HD nem SSD, eu tenho um cérebro. E quando o salmista diz, bem-aventurado
é o homem que na sua lei medita de dia e de noite, a lei do Senhor nos ensina a manter a ordem. Tá? Agora vamos entrar no treinando líderes. Gente, líder que é líder, me lembrem amanhã de colocar um artigo para vocês lerem sobre a diferença entre discípulo e seguidor. Marque isso aí, me cobrem no grupo amanhã para eu postar para vocês. Olha só, nós temos a nova liderança, que é o protagonismo, os propósitos, autossugestão, influência, formação de time, delegação, gestão de conflito e o resultado à vista. Depois nós vamos subindo mais um degrau, que é a média liderança, que é a liderança de líderes, a gestão de múltipla geração, embaixador da cultura, agilidade, autonomia, gestão de mudança e estratégia. Depois nós temos a alta liderança, que é a transformação digital, a priorização, o ESG, que é a governança ambiental social corporativa, o marketing pessoal, a resolução de problemas complexos. Onde é que nós estamos? O que nós estamos fazendo com o nosso liderado? Se vocês não sabem, existe uma diferença muito grande entre o professor e o aluno. Só existem bons mestres, mas bons mestres formam excelentes alunos. Aí você me pergunta assim, por que não existe excelente mestre? Você vem de Deus. Então, bons mestres. Não naquele sentido que o jovem chegou para Jesus. Não. Bons mestres, aqueles que são dedicados, aqueles que têm dedicação ao ensino, aqueles que estão aptos a ensinar, eles desenvolvem na sua sala excelentes alunos. Não é assim, irmã Rita? Sim, pastor. Fala aí, irmã Rita. Na sala tu fala que não é brincadeira, fala mais do que pobre na chuva. Pois é, mas todo mundo tem que falar também, senão fica só eu me intrometendo aí. Então vamos ver um aqui. Cadê o Bernardo? Presente, professor, estou aqui. Fala aí, Bernardo. Vamos ver Taquaralto agora. Diga. Essa questão de treinar líderes, como é que tu vê assim na tua mente? Isso aí é uma coisa que é mais que fundamental. Problema assim que a gente hoje acompanha de algumas igrejas, alguns ministérios que não vão para frente, é a falta de liderança, né? As pessoas se empolgam ali naquela emoção, no momento, sabe? Aquela coisa toda. Só que aí não está preparado, não sabe pregar, não sabe ensinar, não tem capacidade de dar um culto, uma palavra para a igreja. Às vezes até passa a responsabilidade para pessoas de fora, pregadores, em fazer campanha, que eu falo assim porque eu já congreguei há uns 6 anos atrás numa igreja que era assim, o pastor era uma pessoa muito carismática, muito amável, muito simples, humilde, só que parece que ele não tinha assim uma preparação ministerial para pregar, para ensinar a igreja. Sempre quando tinha um culto assim, uma palavra, ele chamava alguém para ir lá pregar, chamava outros pastores para ir pregar sobre dízimo, né, que é um assunto que é da própria igreja, né, o pastor que é o responsável de liderar a igreja, de ensinar esses princípios. E aí ele não sei se ele não sabia ou não tinha medo. E aí a obra fica aquela coisa estagnada, né? Passa-se 10 anos, 15 anos e está lá do mesmo jeito, não vai para frente. Então é preciso sim liderar, treinar. É verdade. Vamos ver o pastor Messias. Fala, pastor Messias. A gente sabe que tanto no mundo secular como no mundo espiritual, né, no eclesiástico, em todo lugar onde tem sociedade, é necessário que haja liderança e liderado, porque essa é a forma, é o governo, vamos dizer assim, democrático. Mas nós vemos na Bíblia, professor, um exemplo de o que é você preparar um líder, porque você
uma engrenagem ela tem que girar o tempo inteiro. Aquele líder passa, mas ele, né, deve deixar alguém no seu lugar para continuar aquilo e aquele corpo, aquela engrenagem, aquele motor continuar andando. Por exemplo, a gente observa o resultado de Moisés, por exemplo. Moisés formou um líder chamado Josué, que comandou o povo na terra lá e dominou e fez tal. No entanto, professor, Josué não deixou líder. E aí o senhor vê o que aconteceu, né? Qual foi a descida, qual foi a derrota que o povo sofreu por falta de uma liderança. O povo obedeceu Josué em todas as coisas. Ó, Josué, em tudo que tu fizer, nós vamos ser contigo. Mas cadê o líder de Josué? Josué não deixou ninguém, né? Então, essa é uma observação que eu queria fazer, que isso é perigoso. A gente trabalha, igual eu estava falando um dia desse, não sei se foi na escola dominical, foi no curso de doutrina anteontem. Eu falava que o pastor, ele está na igreja, ele centraliza tudo nele. Ele prega, ele canta, ele dirige o culto, ele faz isso, ele faz aquilo, e não coloca seus obreiros, ele não usa as suas ferramentas, as pessoas que Deus, como o senhor disse agora, os liderados, é Deus que mandou para você, colocou ali do seu lado. Então você deve treinar essas pessoas, dando liberdade para elas, sem o ciúme, sem a centralização, porque isso realmente é prejudicial demais. Uma hora a igreja sobe com um líder, quando o líder deixa de fazer, aí quando a outra liderança chega, não é liderança, e a igreja cai. Então eu aprendo muito, professor, com esse exemplo do Moisés, que formou, e o Josué, que não formou um líder para deixar no seu lugar. Amém. Agora você cutucou e vem a irmã Rita aí, ó. Pastor, aí a irmã Rita chegou. Vou falar agora, vocês ficam me cutucando, vou falar. Pastor, eu sei que é uma liderança que forma liderados, que é voltada para essa área, não se resume só ao que eu vou dizer, mas eu vou relatar, vocês me fizeram lembrar de uma ocasião. Nós estávamos em Foz do Iguaçu, no Paraná, eu e meu esposo, e um casal de amigos. E aí eu falei, gente, ficamos 4 dias lá. Falei, antes de ir embora, eu quero conhecer a Assembleia de Deus daqui de Foz do Iguaçu. Procuramos no Google e fomos. Pegamos o Google. Pastor, nos meus 42 anos... Eu disse para ele, amor, tira que senão vai estragar. Eu nunca vi um culto tão dinâmico quanto aquele. Uhum. Eu só descobri quem era o pastor da igreja na última mensagem do culto. Porque eu achava o tempo todo que era alguém que estava lá, né, no início, quando eu cheguei, não, esse é o pastor da igreja, deduzi. Mas depois, o mais improvável que estava sentado no púlpito era o pastor da igreja. Pronto. Aí, ele ficou com a mensagem final, mas o culto, eles fragmentaram, eu vou usar essa expressão aqui, mas no bom sentido, foi tão dinâmico, tinha gente para tudo. Professor, tinha gente para cantar um hino da harpa, depois o outro cantava outro hino, depois outro cantava outro hino, depois outro dava uma breve saudação, sem precisar aquela solicitação, sabe? E eu fiquei encantada com aquele culto, a dinamicidade, sabe? E aí, eu achando que era um certo obreiro lá, que não, na minha mente era ele, o pastor da igreja. Aí, quando foi no final, nos últimos 30 minutos, eu falei, agora vamos ouvir a mensagem com o nosso pastor. Eu falei, o quê? Esse homem não era o pastor, não. Pastor, mas muita gente participou do culto. Eu digo, da liturgia, da dinâmica do culto. Deu a entender ali que não há centralização. Eu sei que não se resume só a isso, mas ficou evidente que não há aquele narcisismo. A Raíza, ela tem mais autonomia e autoridade para falar sobre isso, porque é uma profissional da área. Mas hoje nós vemos muitos líderes narcisistas.
aquelas pessoas que, se ele não estiver brilhando, ou se alguém despontar mais do que ele, é foice na cabeça, entendeu? Então, assim, num sentido figurado. Mas eu acho que esse equilíbrio emocional hoje, em muitas, não em todas, ele é presente, principalmente por essa questão do narcisismo. Verdade. Aí, Raíssa, jogaram para você, Raíssa. Gente, mas eu estou falando muito hoje, e bem um tema que eu coloquei, né, sobre treinar líderes em relação mesmo à igreja espiritual. Eu falei, não, esse tema eu não vou falar, não, eu vou deixar a bola para quem está mais sênior aí. Mas em relação ao narcisismo, sim, nisso eu concordo, isso existe mesmo em toda a nossa sociedade, né? Não tem como, é um transtorno que está aí, que é vivido, que atualmente ele é exposto de uma melhor forma, e que, infelizmente, dentro da igreja, alguns pastores, líderes têm esse complexo narcisista, onde querem centralizar tudo em relação à obra. Amém. Fala, pastor Messias. Pastor Liga o microfone. Fala, Níbal. Perdoe, faltou aqui o microfone, é verdade, ligado, pastor. Que o nosso ilustre, saudoso pastor, mestre Gilberto, Antônio Gilberto, ele ensinou num estudo dele, numa apostila dele que eu li um tempo, chamado O Obreiro do Senhor. Então, ele falando sobre liderança do obreiro, ele fala sobre o líder, ele fala sobre o chefe e ele fala sobre o ditador. E as características de cada um. Porque hoje, professor, infelizmente, tem muita gente, obreiro, não falando aqui no campo da igreja, e tem pessoas que confundem liderança com chefia. Sim. Ser líder não é ser chefe. Ser líder não é você mandar de cima para baixo. Então, o pastor Gilberto disse assim, irmão, veja bem, o chefe diz assim, faça isso. Ele delega, manda a pessoa fazer. Ele diz, o ditador diz, faça isso agora. Aí ele diz assim, e o líder diz, façamos juntos. Porque o líder é aquele que influencia, ele tá é como o senhor disse agora, Jesus estava entre as pessoas, ele estava no meio. Então, Jesus estava no meio, como um deles, mas Jesus era aquele que influenciava, ele arrastava as pessoas após ele, porque o exemplo, como diz assim, as palavras convencem, mas o exemplo o quê? Arrasta. É um provérbio que tem aí de um sábio, e eu concordo muito com isso. A maneira do senhor fazer as coisas, do senhor agir, do senhor olhar a pessoa no olho, de igual para igual, faz com que ela vá imitar o senhor, e o senhor seja um líder nato, uma pessoa que a pessoa vê, ele vai entender já o que o senhor está precisando, qual é a situação, sem necessariamente você comandar, porque comandar não é liderar. Então, muita gente precisa realmente aprender quais são as qualificações de um líder. Líder não é um chefe, né? Era isso. Não, e você quer ver um negócio? Agora, vocês falando isso aí, eu lembrei de uma coisa. Eu tinha a função de presbítero na igreja. Quando deu às 19h30, o pastor não chegou. 19h32, eu levantei, peguei o microfone e iniciei o culto. O pastor chegou, era 19h45. Aí ele viu eu dirigindo o culto, ele me chamou e falou assim, quem deu ordem a você de começar o culto? Na semana seguinte, eu fui transferido de congregação, porque lá na nossa convenção lá, o pastor tem um poder de... As congregações são muito perto uma da outra. Eu fui transferido de congregação, que o pastor falou, camarada desordeiro e anarquista igual você, eu não preciso aqui na igreja. Só porque eu comecei o culto sem ele estar presente. Bom, vamos lá. A primeira pessoa a ter o cargo na igreja depois do pastor deveria ser uma competente secretária, não é isso? Agora, olha só. Pastor escolhe cargos na igreja? Não, os cargos na igreja já existem.
existe esse questionamento, vem de uma live que eu escutei, e quem estava dirigindo a live faz esse questionamento. O pastor escolhe cargo na igreja, ou seja, ele coloca as pessoas de acordo com a sua capacidade ou pela sua aparência, ou pelo seu nível. Fala, o Eric. Fala, pastor Eric. Meu pastor, hoje, atualmente, as vagas são preenchidas de acordo com os seus interesses, de acordo com os interesses do sistema, para blindar ou proteger de algum equívoco, de alguma coisa. O homem, na maioria das vezes, está esquecendo da centralidade de Deus, está dizendo, eu confio em outros homens. Obrigado, meu pastor. Olha, quando eu vou fazer no último culto do ano, culto administrativo, eu recebo todos os cargos na igreja. Eu coloco a relação e vou orar a Deus. É uma semana, 10 dias que eu fico até o próximo culto, que é o culto da virada, onde eu faço a reposição das pessoas no cargo, mas orientada por Deus. Aqui eu coloquei que a primeira pessoa a ter cargo na igreja depois do pastor deveria ser uma competente secretária. Sabe por quê? Aqui em Arraias não acontece isso, que nós temos uma secretária muito eficiente. Mas de algumas igrejas que eu já passei, é a primeira secretária, olha bem o absurdo, que sabe fazer uma ata. Que na maioria das igrejas que eu passei, às vezes assumia meio de ano, você o quê? Eu sou a secretária, tá? Vai ter reunião de obreiro, eu gostaria que a senhora fizesse uma ata. Não sei fazer ata, mas, isso é o básico de um secretariado. Ter uma competente secretária significava o quê? Ela tem ordem, o rol de membro. Gente, eu já assumi igreja que vieram de lá com um caderno todo rasgado e dizendo assim, isso aqui é o rol de membro que o senhor está recebendo da igreja como o patrimônio espiritual da igreja. O absurdo. Absurdo. E as pessoas não olham isso. Agora, existem igrejas que fazem votação dos seus para colocação de cargos. Eu sou contra. Particularmente, eu sou contra. Por quê? Porque se a igreja votou que o Aníbal vai ser o primeiro vice, e o Aníbal não se adapta a desenvolver a função de primeiro vice da igreja, eu não posso trocar, eu vou ter que fazer uma assembleia, vou ter que programar uma AGE para que haja uma votação para poder trocar o Aníbal. Então, acaba o pastor sendo manipulado pela igreja. Olha, a igreja põe, ela tira e o pastor não sabe de nada. E isso traz prejudicial. Outro, sim, existe em contrapartida aquele pastor que só coloca pessoas para desenvolver um trabalho para ele, onde ele centraliza tudo nele. Aqui não faz nada, não faz isso, não faz aquilo, se não passar por mim. Se eu entrego uma função de secretária para uma pessoa, primeiro eu tenho que analisar se ela é competente. Deus ordenou, vai lá, conversa com a pessoa, coloca. Acabou. Ela vai desenvolver o serviço de secretariado. Se eu coloco a primeira dirigente do círculo de oração, eu não tenho que estar lá no círculo de oração todos os dias para saber como é que anda. Se eu vou viajar, eu fico assim, meu Deus, eu preciso fazer uma viagem. Quem que eu vou colocar? Gente, eu tenho um primeiro e um segundo dirigente na igreja. Coloco, o primeiro não pode, então coloco o segundo. Pode falar, irmã Rita. Professor, eu acho que o grande desafio da igreja hoje, em geral, é escolher pessoas de caráter ao invés de pessoas úteis. Ao invés de pessoas úteis, escolher pessoas de caráter. Eu acho que esse é o grande desafio hoje em dia. Porque, como o Eric falou, existe um utilitarismo muito grande. Faz o que eu quero,
concorda com o que eu faço, então está aprovado. E aí, pessoas de caráter, pessoas íntegras, não são perfeitas, entendeu? Mas são pessoas que têm um caráter firme, ficam de fora, porque não vão aceitar muita coisa, nem engolir muita coisa, nem concordar com muita coisa. E por aí vai. Eu acho que o grande desafio está aí. Escolher pelo caráter, não pela utilidade. Verdade, é aquilo que nós falamos em assunto anterior. Nós temos que fazer com que a engrenagem rode e não pare, certo? Muito bem colocado e pontuado. Olha só, o gabinete de estudo do pastor. Gente, no gabinete, o pastor não fica sentado lá para bonito, não. Tem pastor que senta no gabinete, parece Salomão no trono dele, coisa que eu não vi, e a gente não sabe como é que era, né? Mas vamos citar esse exemplo. Parece um Salomão lá no trono dele, lá, que ninguém tira. Quem é obreiro há mais tempo, sabe disso, que até uns anos atrás, aí, para você falar com o pastor presidente, você tinha que ligar para a secretaria da convenção, para a secretaria da convenção ligar para a secretária do presidente, para a secretária do presidente ver se na agenda dele tinha uma hora para poder marcar, aí avisava a secretária, avisava a secretária da igreja que depois de tantos dias ele ia te receber. O pastor presidente passava no meio da igreja como se fosse com o rei na barriga, ninguém tinha acesso a ele. Você fala assim, uma vez eu falei, pastor, gostaria de conversar com o senhor, meu filho, fala com a irmã, esqueci o nome dela, e marca a hora lá, se tiver uma vaga eu te atendo. Eu nunca mais falei com ele. Então, gabinete de pastor é para estudos, para receber o membro congregado para tratar de assunto. Não é que o camarada precisa ser de qualquer maneira, não. Mas ali tem que ser um lugar, tem que ser um reduto. Olha só, um lugar de devoção. Quando eu sento aqui nessa cadeira, 3h30, 3h15, 4 e pouca da manhã, que eu não tenho um horário certo para orar, para não acostumar o corpo, eu sento aqui, a primeira coisa que eu faço é baixar minha cabeça aqui e orar a Deus. Porque sem Deus eu não posso fazer nada. Eu tenho que dirigir a Deus uma oração no sentido de devocional. Tem dia que eu passo até do horário, tem dia que quando eu vou ver aqui já deu 5h50, 5h55, aí eu vou lá na padaria buscar o pãozinho para a gente tomar o café. Mas eu gasto esse tempo com Deus aqui. E para nós olharmos, um lugar de destino, ou seja, um lugar onde a gente vai resolver problemas tanto relacionados à obra, quanto à membresia, quanto a todo o nosso ministério. É no gabinete pastoral. Não é para a gente resolver em qualquer lugar ou para qualquer pessoa. Um lugar de descoberta, onde a gente descobre coisas que às vezes a gente nem imaginava que era possível descobrir. Isso se faz no gabinete. Um lugar de defesa, um lugar onde a gente tem a certeza de que o Senhor está conosco nesse lugarzinho, que é aquela questão que eu falo sempre de Mateus, quando ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Esse cantinho meu aqui é o meu quarto, é onde eu fecho a porta, tá? E um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar onde a gente tem a presença do Senhor, um ambiente saudável, um ambiente sadio, tá? Entenderam até aqui, gente? Vamos lá para a nossa chamada. Gente, os ausentes aí, por favor, se manifestem. Os que eu já sei o nome aqui, mas eu gosto de ouvir a presença.
Presente. Bernardo. Presente. Clébio. Presente. Eliene. A Eliene, ela não gosta de falar? Presente, professor. Eu não gosto muito, não. Ela fala que ela gosta de ouvir, né, Eliene? Irã. Presente. José de Ribamar. Presente. Estou aqui. José de Ribamar Reis. Ele estava Isso, presente. Ele estava aí. Leomir. Presente. Leonardo. Presente, professor. Luciana. Presente. Lucileila. A Lucileila não está, né? Ele se ausentou hoje. Hoje não, 2 faltas dela. Na aula passada ela também não estava. A Madalena. Presente. Manuel de Nazaré. Presente. Esse Manuel também é outro, não gosta de falar muito, não. Maria Vilani está aí. Presente. Messias, o Messias eu acho que faltou, rapaz. Estou aqui, professor. A Raíssa. Estou aqui. Rita. Presente, professor. Ô, Rita, deixa eu te perguntar, você faltou na aula passada, Rita? Não, professor. Deus me Professor, livre. o Manuel Nazaré está falando que ele está presente aí. Quem? Manuel Nazaré, porque disse que o microfone dele está ruim. Ah, tá. Não, aqui tá ok, Manuel Nazaré está presente. Não, me perdoe, é porque aqui da chamada que eu fiz presencial, eu fiz uma linha a mais. Me perdoe. Parei na Rita, Rosilda está aí, né? Simeão. Simeão está aí, 29. O Eric Trajano está aí. Presente. E William. Gente, eu gostaria de pedir, já que o irmão William foi o último, eu gostaria de pedir ao irmão William que orasse por nós, nos despedindo, e o nosso próximo encontro é no dia 14 de março, tá? Anota na sua agenda. Próxima aula, quinta que vem, é do pastor Darlan, e aí no dia 7, dia 14 é a minha. Tá bom? Ora por nós aí, irmão. Deus eterno, soberano, Deus. Pai, estamos agradecidos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que você concedeu à noite de hoje, no qual, Senhor Deus, estudamos, meu Pai, sobre a Tua palavra, que o Senhor venha dar cada vez mais para que nós possamos agradar a Ti ainda mais, através da Tua palavra. Senhor, abençoa, Senhor, nosso pastor, nosso professor, Senhor, auxiliar, todos os professores do Seminário Adonai, abençoa o nosso diretor, todos os acadêmicos que fazem parte da nossa parte. Senhor, estamos infinitamente gratos a Ti, por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede. Pai, nós pedimos agora a Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso. Amém. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos. Tenham um ótimo fim de semana. A paz do Senhor. Amém. Pai, Senhor.